Oi, pessoal. Hoje eu vou estar falando sobre o que é a teosofia. Essa, essa apresentação que eu estou fazendo foi inicialmente feita na loja Blavatsky em Londres, em 2010. Depois eu retrabalhei de novo esse meu estudo sobre o que é a teosofia e reapresentei ele na Escola Europeia de Teosofia em 2017 na Holanda. Eu apresentei também a palestra na loja Patti aqui na Grécia. E essa palestra é parte de um trabalho de pesquisa que eu fiz, que foi publicado recentemente em um livro. E eu estou traduzindo, então, para o português para fazer essa apresentação que eu estou fazendo agora. Então, nesse trabalho, eu irei explorar o significado do termo teosofia e ver por que é um termo tão difícil de definir. A razão pela qual é importante definir um conceito ou ideia, como a teosofia, por exemplo, é porque nos permite adquirir um ponto de vista e uma compreensão comum sobre o assunto, o que facilita a nossa comunicação. Se não tentarmos obter um entendimento comum sobre o assunto que discutimos, ou que temos em mente, ou que estudamos, não podemos compreender absolutamente nada e qualquer interpretação que fizermos vai estar permeada por ambiguidades. Esta é uma das razões pelas quais os filósofos dedicavam e dedicam muito tempo tentando trazer das sombras para a luz o significado de palavras, conceitos e ideias. Bom, vamos começar então com o significado etimológico da palavra teosofia, que não possui ambiguidade e é muito direto. Teosofia é uma palavra grega que tem dois conceitos, que tem dois compostos, me desculpe, Deus, theos, em grego, e sabedoria, sofia, em grego. Sabedoria de Deus é sua tradução literal. Por outro lado, o termo também foi traduzido e interpretado, especialmente no âmbito da ST, ou Sociedade Teosófica, como sabedoria divina. Considerando isso, podemos inferir que a definição do termo teosofia é muito fácil. Devemos apenas considerar seu significado etimológico, sua raiz etimológica. As coisas, no entanto, não são tão simples assim. Não é possível definir um conceito apenas com base no seu significado etimológico. Isso porque o uso de várias palavras, na maioria das vezes, vai além de sua raiz etimológica. Por exemplo, a palavra teosofia pode ser usada para se referir à teosofia cristã de Jacob Boehme, Saint Martin e outros. A palavra teosofia também pode ser usada para se referir ao corpo de conhecimento passado por Helena Petrovna Blavatsky e também ao corpo de conhecimento ligado à sociedade teosófica e ao movimento teosófico em geral. O termo teosofia também pode ser usado para se referir a um estado de iluminação, onde a sabedoria divina flui através da mente de uma pessoa, ou a sabedoria divina de Deus. A palavra teosofia também é usada, por Iámblicos, por exemplo, foi usada como sinônimo de teurgia e muito mais. Consequentemente, reduzir o significado da palavra teosofia, a sua raiz etimológica, é problemático, porque então nós não consideraríamos todos esses outros significados atribuídos à palavra teosofia, que tem validade para aqueles os quais atribuem esses significados. Como resultado, a teosofia é um conceito imbuído com diferentes significados, os quais muitas vezes são ambíguos. Uso o termo ambiguidade aqui para me referir a uma palavra, ideia com múltiplas interpretações, as quais podem ser legítimas, mas são radicalmente opostas ou diferentes. Por exemplo, a teosofia ou sabedoria divina como um termo que se refere a uma experiência mística e inefável. Inefável é algo que significa algo que não pode ser transmitido por palavras.
Essa interpretação não é compatível com a noção da teosofia como uma doutrina que pode ser ensinada como, por exemplo, os escritos de Blavatsky, ou uma doutrina que pode ser transmitida por palavras. Então, a gente tem duas noções que são ambíguas. A teosofia é como um processo de iluminação místico interior que é inefável, não pode ser transmitida por palavras, e a teosofia é como um sistema que pode ser ensinado, pode ser transformado em diagramas, pode ser discutido, pode ser encontrado em livros e, consequentemente, transmitido por palavras. Embora essas duas interpretações da palavra teosofia sejam ambíguas, ambas são válidas e podem ser defendidas de diferentes maneiras. Porém, eu não vou estar entrando no mérito dessa questão agora. Eu vou fazer isso mais à frente. Esta é uma razão pelas quais o termo teosofia não é definido oficialmente pela Sociedade Teosófica ADR. Ao não definir a teosofia, a Sociedade Teosófica reconhece os muitos significados diferentes atribuídos ao termo e mantém-se fiel à sua resolução de liberdade de pensamento, aprovado pelo Conselho Geral em 1924. Apesar da Sociedade Teosófica reconhecer a dificuldade que existe na definição da palavra teosofia, o termo é utilizado de diferentes maneiras, gerando muita confusão e ambiguidade no discurso dentro da Sociedade Teosófica e do movimento teosófico em geral. Nesta apresentação, está além do meu objetivo investigar as muitas nuances dadas à palavra teosofia nos dias de hoje. Entretanto, irei demonstrar como os neoplatônicos interpretavam a teosofia. Depois disso, vou mostrar como o termo foi interpretado por Helena Petrovna Blavatsky. Não abordarei a teosofia cristã, porque não há espaço para tal nesta apresentação. Ao invés, vou me concentrar em que o Blavatsky afirma ser a fonte da teosofia moderna. De acordo com Blavatsky, a teosofia é uma ramificação da filosofia neoplatônica. Por exemplo, quando perguntaram a ela sobre o significado do termo teosofia, ela respondeu o seguinte em seu livreto A Chave para a Teosofia. A palavra teosofia vem dos filósofos alexandrinos chamados amantes da verdade, Philalethians, e data do século III de nossa era cristã. Ela começou com Amônio Chakras e seus discípulos, os quais iniciaram o sistema teosófico eclético. Basicamente, a Blavatsky pegou essa informação do Alexander Wider e ela simplesmente repetiu o que ele havia escrito quando ela fez essa afirmação. Porém, eu, investigando os escritos de Alexander Wider, não encontrei absolutamente nada, não encontrei a referência a qual basicamente eu encontrei a referência a qual Blavatsky usou, mas eu não encontrei a fonte de referência que Alexander Wider usou para fazer essa afirmação. Bom, infelizmente, não existe nenhuma fonte para respaldar a afirmação de Alexander Wider e Blavatsky que o termo teosofia foi usado por Amônio Chakras, porque ele não escreveu absolutamente nada. Além disso, um dos discípulos mais famosos de Chakras, o Plotinos, não usa a palavra teosofia em seus escritos. A primeira referência à palavra teosofia, o uso dela, é encontrado nos escritos do filósofo neoplatônico Porfírio, o qual interpretava a teosofia como um modo de vida. Então, historicamente, o Porfírio é o primeiro filósofo neoplatônico a usar o termo teosofia, porém ele não atribui o termo ao Plotino. Isso não quer dizer que Plotino não usou o termo, mas uma vez que nenhum escrito desse filósofo chegou a nós, a não ser o que foi compilado por seus discípulos, como as Eneadas, por exemplo, as quais são apenas um pequeno fragmento do corpo do conhecimento de Plotinos, é possível que Plotinos tenha usado o termo teosofia e que isso simplesmente não foi registrado na história. Bom,
Então, a primeira referência que temos na antiguidade ao termo teosofia é encontrada nos escritos de Porfírio e diz o seguinte, abre aspas, na terra dos hindus, dividida em muitas etnias, existe a classe de teósofos, conhecidas entre os gregos como gimnosofistas ou gimnosofistes em grego, que significa os filósofos nus, isso mesmo, sem roupa, nus, pelados. Existem duas seitas de gimnosofistas ou gimnosofistas. Uma é liderada por Brahmans e outra pelos Shramana. Os Shamanas eram ascetas nômades de tradições da Índia antiga, como o jainismo, budismo, por exemplo. Os Brahmas, continua dizendo o Porfírio, os Brahmas mantêm a sucessão hereditária da teosofia, exatamente como acontece com o sacerdócio. Já os Shramana são uma categoria composta por pessoas que querem praticar a teosofia, fecha aspas. Nessa citação, Porfírio usa o termo teósofo para se referir às pessoas que são sábias em coisas divinas. E usa o termo teosofia para se referir ao conhecimento das coisas divinas. Além disso, em seu trabalho sobre a abstinência da alimentação animal, ele usa o termo teosofia pelo menos 3 vezes para se referir a pessoas vivendo um modo de vida que levaria à união com o divino. Abre aspas e cortando, e estou então citando o Porfírio de novo. Uma pessoa divina procura libertar-se das paixões da alma, evitando alimentos os quais instigam paixões e desejos. Se nutre da teosofia e dessa maneira se assemelha às formas divinas, nobres e corretas, as quais somente oferecem sacrifícios mentais. Aquele que aparece diante de Deus com roupas brancas, alma pura e uma imperturbabilidade derivada de tranquilidade na alma. Fecha aspas. Assim, de acordo com Porfírio, o teósofo é alguém que tenta controlar seus desejos e respeita todas as formas de vida. Para ele, o vegetarianismo era uma condição sine qua non para uma vida virtuosa e exercia uma função dupla, o exercício da compaixão e um processo de autopurificação, ou seja, a carne fortalece o pathos ou paixões que devem ser mantidas a distâncias e evitadas pelo aspirante. Ele também se refere à teurgia como teosofia prática. A teurgia é uma palavra grega, theurgia, que significa ato divino. E é um termo que foi introduzido no neoplatonismo por Iámblicos, o qual era um líder da escola platônica na Síria. O termo teurgia era usado para se referir ao efeito deificante das práticas expostas nos rituais caldeus, cujos remanescentes são agora preservados nos escritos dos oráculos caldeus. Eu faço aqui uma pequena digressão. Os oráculos caldeus são versos hexámetros escritos por Juliano Caldeano e seu filho Julião, o teurgista. Sugeriu-se que a técnica usada para eles escreverem os oráculos caldeanos era chamar e receber, e que os oráculos foram extraídos da própria alma de Platão. Os oráculos eram considerados sagrados por Porfírio. As práticas teúrgicas de Iámblicos eram um composto de rituais egípcios e caldeus, os quais visavam a intensificação da manifestação de forças divinas na Terra. Os rituais teúrgicos, então, de acordo com Iámblicos, permitiriam que o divino fosse revelado através de atos ritualísticos e mágicos aos praticantes. Também em uma obra muito famosa de Iámblicos, ou The Mysteries, ele usou a palavra teosofia
para referir-se à inspiração divina e afirma que os teosofistas egípcios tinham um conhecimento do que ele chama da antiga sabedoria teúrgica. Já o Juliano o Apóstata refere-se à teosofia da seguinte maneira: você é um admirador, isso é em uma carta dele. Você é um admirador ardente da filosofia de Âmblicos e pela teosofia dele. Quando Juliano, o Apóstata, menciona a teosofia de Âmblicos, ele usa o termo para referir a uma sabedoria inspirada que leva alguém a construir sua teoria pessoal, entre aspas, sobre as coisas divinas. Além disso, na preparação in the Preparatio Evangelica, que foi uma obra apologética cristã escrita por Eusébio de César, encontramos outra situação atribuída a Juliano, o Apóstata, também mencionando a palavra teosofia. Abre aspas. Além disso, você ouviu falar sobre a teosofia mística, a qual levou os maravilhosos sábios do Egito a adorar lobos e cães e leões. Você aprendeu também o milagre do besouro, a virtude do falcão. No futuro, não ria dos deuses deles, mas tenha 3 vezes pena da raça humana, cada vez mais miserável por sua grande loucura e cegueira. Fecha aspas. Nesse caso, Juliano, o Apóstata, se refere à teosofia mística como a sabedoria secreta divina que influenciou e liderou os egípcios a criar seu sistema religioso. Com base nisso, é viável inferir que Juliano interpretava a teosofia como sabedoria divina que pôde levar alguém a criar sua própria teoria sobre essas coisas divinas. Já no início do século VI, os escritos místicos do pseudo Dionísio Areopagita, um neoplatônico cristão famoso por interpretar as filosofias neoplatônicas e platônicas em um contexto cristão, usa o termo teosofia em seu trabalho A Teologia Mística, onde tenta esclarecer ideias teológicas e místicas cristãs. Nele, ele menciona a teosofia da seguinte maneira: triade soberana, a divindade acima de toda a essência, conhecimento e bondade, guia dos cristãos para a teosofia. Dirija nosso caminho para o cume supremo do seu conhecimento místico, incompreensível, mas luminoso e mais exaltado, onde os mistérios puros, absolutos e imutáveis da teologia estão velados na obscuridade deslumbrante do silêncio secreto. Fecha aspas. Nesse caso, a teosofia é interpretada como a sabedoria divina inspirada por Deus, a qual não pode ser transmitida por palavras, inefável. Com a Areopagita, a teosofia e o misticismo são interpolados. A teosofia flui da divindade. E essa sabedoria, a divina dela, é um mistério o qual não pode ser transmitido por palavras, só pode ser experienciada. Avançando no tempo, encontramos outras fontes, uma outra fonte muito interessante que joga um pouco de luz sobre o que era a teosofia. Este é o livro História da Filosofia, escrito pelo historiador alemão Johann Jakob Bracher, que era, na verdade, muito preconceituoso contra a teosofia, mas apesar dos preconceitos dele, como ele escreveu o material dele por volta de 1700 e bolinhas, ele jogou muita luz, ele dá informações bem interessantes como os teosofistas ou a teosofia era interpretada naquele período, né? Então ele vai e diz que os teosofistas adquirem seu poder com a ajuda da magia, astrologia e outras artes secretas. Ele considerava o Paracelso um teosofista, porque ele havia entrado em contato com todos os tipos de pessoas que professavam conhecimentos de artes secretas e usava ideias de platonistas e dos cabalistas de Alexandria. Ele também considerava Jacob Boehme um teosofista, porque depois de 7 dias de silêncio, ele entrou em êxtase e foi tocado pela visão intuitiva de Deus.
Ele também considerava John Battista Van Helmont um teosofista porque seus escritos e teorias procuravam unir o misticismo teosófico com estudos escolásticos. O mesmo é atribuído ao seu filho, Franciscus Mercurius Van Helmont, porque ele incorporou o cabalismo no sistema do pai dele, de ensinamentos do pai dele. Ainda assim, de acordo com Brucker, o Peter Poiret também foi teosofista porque ele se converteu ao misticismo depois de conhecer Madame Guyon e tornou-se inimigo da filosofia cartesiana. Para Brucker, toda a sociedade rosacruciana foi também formada por teosofistas, porque eles diziam ter adquirido seus dons para explicar os segredos mais importantes da natureza através de revelações divinas e afirmavam possuir a pedra filosófica. Brucker também menciona o seguinte: apesar das excentricidades dos teosofistas serem muitas, todos eles têm algo em comum: a renúncia à razão humana. Esses filósofos baseiam-se na inspiração humana, uma condição à qual o intelecto permanece passivo e aguarda a inquietude sagrada no silêncio da alma por iluminação divina. Brucker descreve os teósofos como um grupo de pessoas não satisfeitas com as explicações intelectuais, mas interessadas em acessar uma sabedoria divina através do processo de iluminação. Como podemos ver, antes da fundação da Sociedade Teosófica, a palavra teosofia era usada para se referir a um modo de vida que levaria ao conhecimento das coisas divinas. A teosofia também foi considerada como uma sabedoria divina resultante de um processo de iluminação. A sabedoria divina, ou teosofia, poderia ser adquirida através de práticas teúrgicas ou de um modo de vida baseado em preceitos e virtudes éticas ligadas a uma tradição filosófica ou religiosa, que levaria, então, que incluiria práticas que facilitaria, então, o fluir dessa sabedoria divina ou da teosofia. Esse ponto de vista sobre a teosofia também influenciou uma série de correntes místicas e esotéricas, as quais não teremos tempo para ver aqui.